Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 51ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem informação sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, que são as dicas do amigo, orientações de estudos, links interessantes, verificações de aprendizagem e o principal, nossas listas de exercícios que estão organizadas por bloco e grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência a gente posta aí videoaulas na segunda fase do projeto com as resoluções comentadas das listas, tudo para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito, correto? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda aula de cálculo estequiométrico, a aula em que a gente vai abordar o cálculo estequiométrico olhando para reações sequenciais. Quem adora cobrar isso? Isso mesmo, o Enem. O Enem adora colocar situações em que o cálculo estequiométrico ocorre em reações sequenciais. Isso porque é mais próximo do cotidiano de uma indústria química. Numa indústria química, você tem uma série de etapas ocorrendo ao longo do processo de produção de uma substância qualquer. Então você tem lá a primeira etapa, ocorre uma reação, o produto dessa etapa vai sofrer uma nova reação, aí o produto dessa etapa sofre uma nova reação, até chegar lá no produto final. Um processo industrial pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 etapas, não importa. O detalhe é que nessa condição de cálculo estequiométrico, a dica do coração que eu tenho para te dar é essa aqui. Monte a equação global. Se você conseguir montar a equação global, você pode resolver o cálculo como a gente mostrou na outra aula, bem tranquilamente, tudo bem? Então, agora nessas aulas de aplicação, né, de casos especiais, a gente está vendo agora reações sequenciais, a gente vai ver pureza, rendimento e reagente em excesso. Nessas aulas a gente vai trabalhar sempre assim, eu vou te explicar o que é o assunto, geralmente é bastante simples, e aí a gente já vai cascar nos exercícios, tudo bem? A gente vai fazer sempre 2 ou 3 exercícios por aula, certo? Então vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, ó. A produção de ácido sulfúrico ocorre em etapas. Então eu tenho aqui a primeira, que é enxofre mais O2 formando SO2, na segunda, que é SO2 mais meio de O2 formando SO3, e a terceira, que é o SO3 mais a água formando o H2SO4. Olha a pergunta dele. Calcule a massa de H2SO4 produzida com 640 gramas de enxofre. Então olha só, ele está te dando uma informação da primeira equação e está te fazendo uma pergunta da última. Como é que você pode fazer? Você pode fazer, com essa massa de enxofre, você descobre a massa de SO2, com a massa de SO2 você descobre a massa de SO3, com a massa de SO3 você descobre a massa de H2SO4. Você vai fazer 3 contas. Você quer fazer assim? Vai na fé. Vai demorar, talvez não dê para você terminar a tua prova vestibular, talvez você tenha que chutar uma questão fácil dessa. Mas se você seguir a nossa dica, monta uma equação global. Professor, como montar uma equação global? Você não viu lá nas aulinhas de lei de Hess? Você não viu ainda? Pode ir lá no bloco 2, tem aula de lei de Hess, a gente faz várias equações globais. Mas aqui pra gente, nesse caso, a gente vai ter, primeiro, a gente vai ter que manter essas condições aqui, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai cancelar quem está em lados opostos e for igual, e a gente vai somar quem estiver do mesmo lado e for igual. Então, montar uma equação global é você posicionar todas as equações, todas as etapas, uma embaixo da outra, e ver quem é igual de um lado e do outro, vai cortando. Quem é igual do mesmo lado, vai somando. Terminou o exercício. Montou a equação global. Quer ver? Vamos pegar então essa aqui e vamos montar aqui para ver se a gente consegue chegar numa equação global. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui só as substâncias sem me preocupar com os estados. Aí na equação global a gente coloca os estados físicos, tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente tem S mais O2 formando SO2. Aí aqui eu tenho a formação de SO3 quando eu tenho SO2 mais meio de O2. E aqui eu tenho o SO3 mais H2O formando H2SO4. Vamos olhar para cá, ó. Quem que dá, olhando aqui de cara,
Quem que dá pra gente cancelar? Ó, eu tenho SO2 aqui nos reagentes e aqui nos produtos, posso cancelar. Eu tenho SO3 aqui nos reagentes e aqui nos produtos dá pra cancelar também. Agora, tudo que sobrou, a gente vai copiar. Então a gente vai ter aqui, ó, o enxofre sólido mais H2O, tudo bem? Mais H2O, aqui o H2O tá líquido, evidente, mais. Ó, eu tenho 1 inteiro mais meio. 1 inteiro mais meio. O que que eu tenho aqui? Eu tenho 3 meios de O2 gasoso. Tudo bem ou não? Ó, eu tenho meio mais 1 inteiro. 1 inteiro pode ser 2 sobre 2, não pode? Então isso aqui dá 3 sobre 2, certo? Tudo bem? Show de bola. Isso aqui formou o quê? H2SO4. Aqui vai ser aquoso. Vamos ver se está batendo? 2 Hs aqui, 2 Hs aqui, um enxofre aqui, um enxofre aqui. Um oxigênio mais 3 dividido por 2 vezes 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Pronto, matou. Chegamos na equação global? Acabou o cálculo, né? Agora é só você fazer igual na outra aula. O que que eu sei? Que um mol desse interage com um mol desse. 3 sobre 2 dá 1,5, né? Ué, professor, mas aqui pode pôr o número decimal, só não pode aqui, ó. Tá certo ou não? Aqui você pode, tranquilo. E formou aqui um mol desse. Olha só que fácil. De quem que ele está falando? Vamos ver aqui, ó. Ele está dando a informação em massa do enxofre e está perguntando qual é a massa de H2SO4. Aqui ele está dando uma informação em massa, né? Essa é a conversão que ele quer. E aqui também a informação é em massa. Então aqui na nossa conversão, 1 mol de enxofre vai dar 32 gramas, certo ou não? E aqui 1 mol de H2SO4, você já deve ter feito várias vezes, dá 98 gramas, certo? Agora eu vou colocar os dados do exercício. Ele quer saber qual é a massa de H2SO4 produzida com 640 gramas de enxofre puro. Agora a gente vai calcular. O nosso X vai ser igual, ó, a diagonal que dá, que é 640 vezes 98, dividido por 32. Olha só, isso aqui é múltiplo, né? Então dá para simplificar. Então aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 1. E aí 20 vezes 980, né? 98 vezes 20, isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 6 foi 1, 18 com que foi 9. 1960. Então aqui o nosso X vai ser igual a 1960 gramas de H2SO4. Se você tiver com tempo em casa, você faz a conta 1 por vez. Pega aqui e descobre o SO2, pega o SO2, descobre o SO3, pega o SO3, descobre o H2SO4. Você vai chegar exatamente na mesma resposta aqui, 1960 gramas. Tudo bem? Então agora, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com mais um exercício, tudo bem? Fala galera, voltamos agora com o nosso segundo exercício, segundo exemplo, né, que já é um exercício, para a gente ver essa ideia de reações sequenciais, tudo bem? Então lá, a produção do combustível nuclear hexafluoreto de urânio ocorre da seguinte forma. Então a gente tem aqui, ó, 3 passos para poder fazer a obtenção do hexafluoreto de urânio. Olha a pergunta dele, qual é o volume de H2 nas CNTPs necessários para a produção de 176 gramas do hexafluoreto de urânio? Como que você pode fazer? Ó, com 176 gramas desse, quantos desse você precisa? Com a massa que você achou aqui, quantos desse você precisa? Com a massa que você achou aqui, qual é o volume que você precisa? Vai demorar um século para fazer. Agora, se você prestou atenção na aula passada, e na lousa passada, é só a gente montar essas equações e criar a equação global. Vamos lá? Vamos montar aqui? Então aqui, ó, eu tenho o trióxido de urânio mais o H2, que é o que a gente quer, vai formar o dióxido de urânio mais água. Aí depois aqui eu tenho o segundo ponto aqui, ó, o O2 mais 4HF, vai formar o F4 mais 2H2O, certo? E aqui a gente tem finalmente o F4 mais F2 formando o F6. Não é o FC não, tá? O F6. Vamos lá, o que dá pra gente cancelar aqui de cara? Ó, o dióxido de urânio dá pra cancelar e o tetrafluoreto de urânio dá pra cancelar. O resto não dá pra cancelar nada. Eu vou ter que somar essas águas aqui e depois de resto aqui também não tem que somar nada. Então vamos ver como vai ser a nossa equação global. Então, olha lá, o O3, que ele é sólido, mais H2, que é gasoso,
mais 4HF gasoso mais F2 gasoso, formando 3 águas, ó, 3H2O gasoso também, mais o F6 sólido. Vamos ver se está balanceada? Um urânio, 3 oxigênios, 2 com 4Hs, 6Hs, 3 vezes 2, 6, 4 com 2 flúor, 6 flúor, está balanceado, certo? Pronto, chegamos até aqui. O que a gente faz agora? Vamos ver se você lembra. Show de bola. Coloca o número de mol embaixo de cada um aqui, ó. 1 mol desse, 4 mol desse, 1 mol desse, 3 mol desse e 1 mol desse. Certo? Vamos ver de quem ele está falando? Ele está dando para você a massa do tal do hexafluoreto de urânio e está te perguntando qual é o volume de H2. Pronto, aí, acabou. A conversão que ele quer que você faz aqui é para volume. Show de bola, hein, meu? Fala a verdade. Que fácil o cálculo estequiométrico, né? E aqui para massa. Agora, para calcular a massa disso aqui dá um trabalhinho, né? O flúor é 19, o urânio é 238, então vamos fazer aqui, ó. 19 vezes 6, isso aqui vai dar 114, né? E mais 238, isso aqui vai dar 2, foi 1, 4, 1 que foi 5, 352. Então isso aqui vai dar 352 gramas. Isso equivale a um volume de quanto? Como que é um mol em volume? É 22,4 litros nas CNTPs, não é? Agora ele quer saber para 176 gramas, olha só, para 176 gramas, ele quer saber qual é o volume que você vai precisar. Professor, mas você está pondo sempre múltiplo? É, porque aqui eu não quero perder tempo fazendo conta difícil. Mas a única coisa é a matemática, gente. Nos exercícios de aula, né, nos exercícios lá da listinha, vai ter cálculo bastante complexo. Mas aqui é só para te mostrar a ideia, tudo bem? Só para mostrar como você monta os exercícios, certo? Então não fica preocupado não, tá bom? Ó, x aqui vai ser igual a essa diagonal que dá, né? Que é 22,4 vezes 176 dividido por 352. Como sempre aqui nos exercícios, isso aqui dá para simplificar com isso, vai dar 2. E o 22,4 por 2, a gente sabe quanto que vai dar. Isso aqui, o nosso x vai dar igual a 11,2 litros de H2. Olha só que interessante. Mais um exercício finalizado. Eu vou dar uma licença para você copiar e eu volto com o último exercício dessa aula. Fala galera, voltamos agora para o nosso último exercício. Agora é um exercício um pouco mais complicado, a gente vai ter que fazer alguns acertos aí para chegar na equação global, mas nada que você não vai conseguir fazer depois de assistir a aula. Vamos lá então. O H2SO4 pode ser obtido a partir da pirita, e aqui eu coloco a sequência de reações. Primeira perguntinha, monte a equação global e determine a massa de FeS2 necessária para a produção de 16 mol de ácido sulfúrico. Então nesse caso aqui, a gente vai primeiro, evidentemente, copiar todas as equações aqui, certo ou não? Então, olha lá, vamos copiar essas equações aqui, só que agora a gente vai ter que fazer algumas alterações, porque vocês vão ver que não vai dar para cancelar quem está em lados opostos, tudo bem? Lembra que a gente tem que cancelar quem está em lados opostos? Pois é. Então, para chegar nesse cancelamento, a gente vai precisar fazer algum detalhe aqui que você vai entender muito facilmente, tudo bem? Olha só, então aqui a gente está montando as equações. Vocês percebem que eu coloco seta embaixo de seta? Simplesmente para não me embananar, para não perder nenhuma informação, tudo bem? Isso também aqui é um detalhe, é uma dica que eu acho bastante interessante para vocês que estão começando agora a fazer aí os exercícios, beleza? Então olha só, a gente vai chegar aqui, ó, basicamente ao último pedaço dessa sequência de reações é as duas últimas aqui, a gente já vê na produção lá da chuva ácida, tudo bem? Então vamos pensar aqui no seguinte, ó, eu tô partindo disso aqui, eu quero chegar aqui. Olha só, o que daria para eu cancelar aqui, né? Daria para eu cancelar o SO2 aqui e o SO3. Só tem um detalhe, eles não estão na mesma quantidade. Como é que eu faço para eles ficarem na mesma quantidade? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar essas equações e vou ter que multiplicar por algum fator. Olha, eu quero ter 8 SO2 para cancelar, tudo bem? Então eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 4.
certo ou não? Se eu multiplicar ela por 4, eu deixo de ter 2 SO2 aqui e eu passo a ter 8 SO2. Eu vou deixar de verde aqui, tá bom? Mas não adianta eu multiplicar só esse cara aqui, eu tenho que multiplicar todo mundo. Aqui vão ser 4 e aqui também vão ser 8. Agora eu posso vir aqui tranquilamente e cancelar os SO2, não posso? Olha lá, cancelei os SO2, não cancelei? Agora o que me sobrou? Eu posso cancelar também o SO3. Mas olha aqui, eu tenho 8 e aqui eu só tenho 1. O que eu vou fazer? A equação de baixo eu vou multiplicar por 8, tudo bem ou não? Então aqui a gente vai ter 8 águas e 8 H2SO4. Com isso agora eu posso vir aqui e cancelar os SO3. E aí, show de bola, é só você copiar o que sobrou. Então vamos lá, o que sobrou aqui pra gente? Ó, o 4FeS2 sólido, mais, eu tinha 11 de O2 mais 4 de O2, eu vou ter aqui ó, 15 de O2 gasoso, mais 8 H2O líquido, formando, olha só que interessante, 2Fe2O3 sólido, mais 8 H2SO4 aquoso. Pronto, acabou. Era essa a única dificuldade, a única novidade. Então aqui, ó, você sabe que com 4 mol desse, 15 mol desse, 8 mol desse, 2 mol desse, você produz 8 mol desse. Certo? De quem que ele está falando aqui mesmo? Ele está pedindo para você montar a equação global. Você já montou. Ele quer a massa de FeS2. Então aqui a gente vai ter que transformar isso aqui para massa, que é de quem ele está falando, para a produção de 16 mol de H2SO4. Opa, quando era mol, o que tinha que escrever aqui mesmo? Perfeito, ó, copiar. Nós só vamos copiar, tudo bem? Aqui já vou copiar, né? Aqui tá fácil. 8 mol, esse aqui eu faço. Agora você faz esse aqui, ó. FeS2. O que a gente vai pensar? Nas massas molares, né? Então a gente vai calcular aqui no cantinho, ó. Do ferro é 56, do enxofre é 32, só que 32 vezes 2 dá 64. Então aqui vai dar 0, foi 1, então aqui vai dar 120. Então olha só, a massa disso aqui vai ser 4 vezes 120 gramas. Isso está para 8 mol. Tudo bem? 4, porque é o número 4 que está aqui, e 120, porque é a massa de 1 mol do sulfeto de ferro, tudo bem? Ó, 32 mais 32, 64, 64 com 56, 120. Ele quer saber para 16 mol. Então, olha só, qual é a massa para 16 mol de ácido sulfúrico. Então, vamos agora montar aqui a nossa continha, né? X é igual a 4 vezes 120 vezes 16 dividido por 8. Não é isso? Agora a gente simplifica aqui, ó. Isso aqui vai dar 2. Então a gente vai ter 2 vezes 4, 8. 8 vezes 120 vai dar... Vamos fazer aqui, né? 120 vezes 8. Isso aqui vai dar 0. 6 foi 1. 8 com o que foi? 9. Vai dar 960. Então aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 960 o quê? Ó, se para 8 mol você vai precisar de 480, para 16 mol você vai precisar de 960 gramas de pirita, de FeS2, desde que essa pirita esteja pura, porque é o tema da próxima aula, pureza. Beleza? Eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar essa lousa e eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, a aula de cálculo estequiométrico com reações sucessivas, reações sequenciais. Se você chegou até aqui, por favor, clique no botão curtir aí, clique no joinha. Se você achou essa aula interessante para você, por favor, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda o canal a divulgar, ajuda o canal a crescer. Se essa aula foi boa para você, ela pode ser boa para alguém também, nunca se esqueça disso. Outra coisa, se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas para a gente poder ter essa interação cada vez mais e mais efetiva. Tudo bem? Então, se chegou até aqui, eu te agradeço de coração e o que eu tenho a dizer agora é um beijo, tchau.